Neste vídeo, vamos praticar exemplos de gramática livre de contexto. Então, como primeiro exemplo, nós vamos construir uma gramática livre de contexto para a linguagem AM, BN, C3M de Maria, mais 2N, mais 1, onde MN é maior ou igual a zero. Bem, um conselho que eu dou sempre para os alunos é, ao pegar gramáticas dessa forma, linguagem dessa forma, tentar reescrever essa gramática de modo a encontrar um padrão. Vamos pensar. Nós temos a M, BN, C3M, C2N, C. Então, nós podemos rearrumar esses termos de modo a ficar algo mais interessante, que se relacione com a linguagem AN-BN que nós já conhecemos. Então, nós podemos rearrumar de que forma? AM, BN, C2N, C3M e o C ficaria central. Então, dessa forma, observe que nós temos aqui a linguagem BC2N e aqui A casando com C3M. Então, justamente o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a construir essa gramática de fora para dentro. Então, na variável de partida P, nós vamos para cada A gerado, nós sabemos que devemos gerar 3 símbolos 6. Então, A gera P, C, C, C. E podemos ficar aqui quantas vezes nós quisermos. Observe que ao finalizar a geração de A casando com esse 6, vamos gerar então Bs casando com 6. Então, acabamos de gerar, então vamos gerar uma nova variável B. E nessa variável B, nós vamos gerar essa parte interior, B e 6. Então, para cada B gerado, nós devemos gerar 2 símbolos 6. Então, aqui nós podemos ficar gerando BCC, BCC, BCC. E, para finalizar, nós sabemos que a finalização ocorre com o símbolo C. Então, aqui está a nossa gramática. Então, vamos ver um exemplo. Então, aqui, vamos gerar a palavra A, B, C, CC, CCC. Então, aqui nós temos P gerando APzão, CCC. P agora geraria Bzão. Então, A, Bzão, CCC. Aqui agora B gera quem? B, Bzão, CC. Então, B, Bzão, CC, CCC. E aqui o Bzão vai gerar o C. Então, aqui teremos AB, C, CC, CCC. Opa, C, CC, só esse C não existe. Então, com isso, veja como nós pegamos uma linguagem que estava em uma forma não muito parecida com o que nós aprendemos até o momento e começamos a rearrumar os termos de modo a poder utilizar as técnicas que nós já vimos até o momento. Vamos ver mais um exemplo. Então, aqui nós temos uma outra linguagem, AN, B, 2N mais K, C elevado a 3K, onde N e K são maiores que zero. Então, mais uma vez, nós podemos reescrever como AN, B, 2N, BK, C, 3K. E a pergunta que fazemos é a seguinte: existe alguma relação dessa primeira metade com essa segunda metade? Claramente não. Então, nós podemos fazer uma gramática de modo que nós vamos particionar. Então, aqui nós vamos primeiro gerar o prefixo e depois nós vamos gerar esse sufixo. Então, aqui nós teríamos P, nós temos duas opções, gerando Azão e gerando Czão. O que é o Azão? É justamente essa primeira metade. Então, Azão ele vai gerar, para cada A gerado, ele vai ter que gerar exatamente dois símbolos Bs. Ou a palavra vazia,
pois no caso n pode ser igual a zero. E o que gera Czão? Czão ele vai gerar, para cada b gerado, ele tem que gerar 3 símbolos 6, ou a palavra vazia. Então, vamos pensar. Então, como gerar a palavra A, B, 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 ABB, B, C, C, C. Então, vamos lá. Então, a partir de P, nós podemos gerar AC. A partir de A aqui, nós podemos gerar A, Azão, BB, C. Então, substituindo esse A por lambda, nós teremos A, BB, Czão. Então, observe que aqui agora nós podemos gerar C da seguinte forma: A, BB, B, Czão, C, C, C. E então, se substituirmos esse C por lambda, nós teríamos A, BB, B, C, C, C. Então, com isso, novamente, recapitulando, a ideia é justamente reescrever de modo a identificar um padrão que nos ajude. Então, o que nós fizemos foi identificar que aqui nós estamos gerando AN, B2N e aqui BK, C3K, de forma que são duas partes independentes que não se comunicam. Em outras palavras, nós estamos como se fosse gerando um prefixo, um sufixo e concatenando. Vamos ver mais um exemplo. Então aqui vamos ver a terceira linguagem, que é AM de Maria, BN de navio, CK, tal que N de navio é maior do que M mais K. Bem, vamos começar a entender o que está por trás disso daqui. Aqui é o número de Bs, é maior do que o número de As mais o número de 6. Possamos fazer a primeira pergunta. O que acontece se houver um símbolo A? Nós sabemos que se houver um símbolo A, então devemos ter pelo menos 2 símbolos B, ou seja, se houver um símbolo A, nós devemos ter inicialmente um símbolo B para igualar e mais um outro símbolo B que vai fazer com que essa igualdade se transforme numa desigualdade. O que acontece se houver um símbolo C? Então, para cada C adicionado, nós vamos ter que acrescentar um símbolo B justamente para igualar o número de Bs e Cs. E lembrando que temos que ter pelo menos um símbolo adicional para desfazer a igualdade, transformando então em uma desigualdade. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever essa gramática da seguinte forma: P ela vai gerar Azão, Bzão, Czão. O que vai fazer Azão? Azão vai ser responsável por essa lógica. Para cada A que eu gero, eu vou gerar um B. Ou seja, eu vou manter o número de A's igual ao número de B's. E então, posso gerar a palavra vazia, que é o caso onde eu não gero símbolos A's. A mesma lógica vai se aplicar para os Cs, onde para cada C gerado, veja que o C ele está do lado direito dos B's. Então, seria C gerando Bzinho, Czão, Czinho. Então, aqui eu estou gerando a mesma quantidade de B's e Cs. Certo? Ou palavra vazia, pois pode haver um número zero de símbolos 6. Porém, veja que A e C eles geram uma igualdade de A's e B's. Então, qual a forma que eu vou ter para quebrar essa igualdade? Justamente com B. Então, para gerar o Bzão, eu vou obrigar que Bzão ele gere pelo menos um símbolo B, que vai ser justamente o símbolo B, que vai quebrar a igualdade. Vamos entender. A e B, A e C vai gerar um número. A gera um número de A's igual aos de B, C gera um número de C's iguais aos de B. Então, em qualquer um dos dois, haverá
um número de igualdade. O número de Bs vai ser igual ao número de A's mais o número de 6, pois para cada unidade de A haverá uma unidade de B e para cada unidade de 6 haverá uma outra unidade de Bs. Então, para finalizar essa palavra, eu vou ter que gerar o B. Então, o B aqui, eu obrigo que pelo menos vai ser gerado um número 1 de Bs. Então, quebrando então a igualdade para uma desigualdade. Vamos ver um exemplo. Então, aqui, observe que B, eu vou gerar A, Bzão, Czão. Então, aqui eu vou gerar primeiro A. Então, aqui eu teria A, Azão, Bzinho, Bzão, Czão. Então, veja que aqui eu posso ficar gerando um número igual de A's e 6. Vou substituir o C para que vocês possam entender. Azão, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão. Então, eu vou substituir o C por Bzinho, Czão, Czinho. Então, veja como essa primeira metade eu gero um número iguais de A's e B's. Essa segunda parte eu gero um números iguais de B's e 6. E observe que o Bzão central ele vai justamente gerar, no mínimo, uma substring B que contém um único B. Então, se havia a propriedade garantida de que o número de B's, considerando apenas essas duas extremidades, era igual ao número de A's mais o número de B's, mais o número de 6, B vai quebrar essa igualdade, transformando então em uma desigualdade. Vamos dar prosseguimento. Vamos então substituir A por lambda e C por lambda. Então teríamos A, B, Bzão, Czão, Czinho. Opa, aqui tem um Bzinho. E aqui nós vamos gerar Czão lambda. Então seria AB, Bzão, Bzinho, Czinho. Então observe como o número de A's mais o número de 6 é igual ao número de B's nessa etapa da derivação. Então vamos substituir Bzão por Bzinho. E então com isso nós vamos quebrar a igualdade. Então com isso nós finalizamos esse exemplo 3. Vamos ver mais um outro exemplo. Então aqui nós temos o exemplo 4, onde nós temos a linguagem 0n, 1 elevado a k, tal que k ele é maior ou igual do que o dobro de 2n, ou o dobro do número de zeros, e no máximo o triplo do número de zeros. Então, veja que nós precisamos gerar qualquer número compreendido nesse intervalo, no mínimo o dobro e no máximo o triplo. Então, de P, o que é que eu vou fazer? Eu vou permitir que para cada zero gerado, eu vou ter no mínimo 2 símbolos uns, ou para cada zero gerado, eu vou ter no mínimo 3 símbolos uns. E então gerando a palavra lambda. Então, com isso, nós encerramos a nossa gramática. Então eu peço para que você exercite, tente gerar palavras e se convença de que essa gramática ela gera a linguagem apresentada. Vamos ver um outro exemplo. A linguagem AN, BK, CM de Maria. E então, tal que K é igual a 2N de navio mais M de Maria. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos reescrever. Então, aqui nós teríamos AN, B, 2N, BM, CM. Então, observe que essa parte, esse sufixo, é justamente AN-BN. E isso daqui é AN-B2N, que nós já sabemos como criar. Então, P, nós podemos criar essa primeira parte, que eu vou chamar de A, e concatenado com essa segunda parte, que eu vou chamar de C, Czão. Então, o que vai gerar Azão? Azão vai gerar para cada A gerado, ele deve gerar o dobro de B's, ou a palavra vazia. E no caso dessa parte C, para cada B gerado,
eu devo gerar um C, ou a palavra vazia. Então, observe que nós, mais uma vez, utilizamos a estratégia de reescrever uma palavra que faz parte dessa linguagem e justamente dividimos e raciocinamos de forma similar ao que nós vimos fazendo anteriormente, buscando um paralelo com gramáticas, linguagens que nós já trabalhamos. Então, nesse caso, foi ANB 2N e aqui nada mais é do que o nosso bom e velho amigo ANBN. Neste sexto exemplo, temos a gramática que possui como variável de partida P e as seguintes regras. P gera AB, A gera A azão B ou C, B gera B, Bzão C ou A. E na letra A é solicitado a árvore de derivação mais à esquerda para essa palavra. Então vamos lá. Variável de partida, geramos AB. A partir daqui substituímos a variável A, Azão, B, Bzão. A partir daqui vamos substituir a variável A, gerando C, A, C, B, Bzão. A partir daqui vamos substituir a variável B, A, C, B. Então Bzão vai gerar B, Bzão, C. Mais uma vez substituímos B, gerando B, Bzão, C. Então, A, C, B, B, Bzão, B, Bzão, C, C. E aqui, então, vamos aplicar a regra B gerando A. Então, com isso, nós temos ACB, BB, ACC, que é a palavra que foi solicitada. E na letra B, a questão nos pede a árvore de derivação associada à derivação anterior. Então, temos a variável P de partida gerando AB. Então, veja que são vértices. P é um vértice interno e A e B são vértice folha. Então, a partir daqui, nós podemos estender A gerando a azão B e, dando continuidade, né, nós teríamos azão gerando C. E aqui, a partir daqui, nós vamos estender B gerando B, Bzão, C. E, mais uma vez, temos B gerando B, Bzão, C. E aqui temos o símbolo A. Então, observe que a palavra ela vai se encontrar nas folhas da árvore. Ou seja, o conceito que o professor Newton ele denomina como a fronteira de uma árvore. A, C, B, BB, A, CC. Então, com isso, nós exercitamos o nosso conhecimento de derivação mais à esquerda e árvore de derivação. Vamos ver um outro exemplo. Então, nesse outro exemplo, temos uma gramática. Essa gramática é P gerando APB ou P gerando AAPB ou palavra vazia. E a variável de partida é a variável P. E na letra a questão pede que mostre que G é ambígua. Então, para mostrarmos que uma gramática é ambígua, nós devemos mostrar que existe pelo menos uma palavra que possui mais de uma árvore de derivação, ou mais de uma derivação mais à esquerda, ou mais de uma derivação mais à direita. Então aqui vou utilizar a palavra AAABB. Então, para isso, vou apresentar uma derivação mais à esquerda. Então, aqui nós temos P gerando APB. E aqui nós temos, substituindo P, vamos gerar então P gerando AAB. Então, aqui nós teremos AAB, B, B. E aqui agora nós temos P gerando lambda. Então aqui nós mostramos uma derivação mais à esquerda. Vamos agora mostrar uma outra derivação mais à esquerda. Então vamos agora gerar AAPB. Então substituindo a variável mais à esquerda, nós teremos AA
vamos substituir por P gerando APB. Então, teremos APB, substituindo P por lambda. Então, nós teremos ABB. Então, veja que nós apresentamos duas derivações mais à esquerda para gerar uma mesma linguagem. Então, por isso, nós sabemos que essa gramática ela é uma gramática ambígua. E aí, a questão B, a letra B, ela pede para remover a ambiguidade, ou seja, construir uma gramática que seja equivalente, ou seja, que reconheça a mesma linguagem, mas que não seja ambígua. Uma gramática não ambígua equivalente. Então, como foi dito na aula, acontece que uma gramática não há um algoritmo que remova ou detecte a ambiguidade de uma gramática para todos os casos. Tanto que nós dissemos que o problema ele é indecidível. Então, você deve raciocinar sobre essa gramática de modo a entender a origem da ambiguidade. E a origem da ambiguidade aqui nesse caso se refere ao fato de que você pode ora gerar um número 1A, o símbolo A uma vez, como pode gerar o símbolo A duas vezes. Então, uma forma de quebrar a ambiguidade nesse cenário é impor uma regra. Como assim? Que primeiro eu vou gerar apenas essa regra. Então, enquanto que vai gerar uma unidade do símbolo A. Então, depois que eu me satisfizer, não desejar mais gerar a unidade, eu vou permitir gerar no segundo momento. Então, aqui é P, então aqui seria o segundo momento, Q. E essa variável Q, ela vai justamente permitir o Q? Gerar um número de A igual a 2, que é equivalente a essa regra, A, Q, B. E então, nesse momento, eu posso gerar lambda. Então, essa gramática apresentada, ela é uma gramática equivalente. Nós não vamos apresentar a prova, deixe para que você se convença. E ela também é uma gramática que não possui ambiguidades. Então, vamos ver mais um exemplo. Como outro exemplo, nós temos uma gramática, uma linguagem W pertencente a AB, estrela, tal que o número de A's é igual a 2 vezes o número de B's. Então, vamos pensar. Nós sabemos que, se nós raciocinarmos, nós temos, para cada A gerado, nós devemos, para cada B gerado, nós devemos gerar o dobro do número de A's. Então, vamos pensar, quais são as possibilidades? Nós temos a possibilidade de começar com A e, pensando, se a gente gerou um a gente pode encaixar o B onde? A gente pode encaixar o B na segunda posição e aqui ser um A. Então, aqui nós geramos um B. Vou recomeçar. Então, se eu gerar um B na primeira posição, eu só vou ter possibilidades. Para cada B gerado, eu tenho que gerar 2 A's. Então, eu só vou ter essa possibilidade. Agora, se eu gerar um B na segunda posição, seria essa possibilidade. E se eu gerar um B na terceira posição, seria essa possibilidade. Então, a ideia dessa gramática é justamente similar àquela anterior, onde nós analisamos que o número poderia começar ou com 0 e gerar um y, ou com 1 gerando um y. Então, aqui eu garanto que eu estou gerando para cada B o dobro de A's. E aqui, recursivamente, eu vou ter que gerar justamente outras palavras, outras substrings que mantenham esse padrão. Então, vamos lá. P gera B, Pzão, A, Pzão, A, Pzão, ou A. Então, esse cenário é B na primeira posição. Então, aqui nós temos A, P, B, P, A, P. E B na terceira posição. A, P, A, P, B, P. Então, observe qual foi o raciocínio. Então, para cada B gerado, nós devemos gerar
o dobro do número de A's. Então, se eu gero um B, então essa palavra tem que ter pelo menos tamanho 3. Então, foi o que nós fizemos. B, quais são as possibilidades? B na primeira posição, B na segunda posição, B na terceira posição. E a partir daqui, para finalizar, nós podemos gerar lambda. Então, eu peço para que você exercite e se convença de que essa gramática apresentada gera essa linguagem. Então, vamos ver o nosso último exemplo, onde W pertence a B estrela e o número de A's ele é diferente do número de B's. Então, qual a ideia? A ideia é, vamos pensar, começando da variável de partida, a gente vai dividir isso em duas partes, A ou B. E o que é que A vai fazer? Esse símbolo A, ele vai gerar uma quantidade qualquer de A's que vai ser justamente utilizada para quebrar a igualdade. E, posteriormente, nós vamos gerar I, onde esse I ele vai gerar apenas palavras com números iguais de A's e B's. Porém, se o número de A's e B's forem iguais, nós devemos quebrar essa igualdade. Mas como nós devemos quebrar essa igualdade? Justamente gerando A's. Pois esse A'zão, pessoal, ele vai ser referente, ele vai ser o cenário onde o número de A's vai ser maior. Então, essa gramática, linguagem aqui, a gente pode quebrar em dois casos. Caso 1 é diferente, mas o número de A's é maior do que o número de B's. E o caso 2 é o caso onde o número de A's vai ser menor do que o número de B's. Então, aqui na variável de partida, eu tenho uma bifurcação. O número de A's maior, o número de B's maior. Então, aqui, vamos continuar o nosso trabalho. Então, aqui eu gero quantos A's eu quiser. Aqui eu gero uma igualdade concatenado com um A'zão, onde esse A'zão é justamente o cenário que o número de A's vai ser maior. Ou gero A'zinho igualdade. Bem, vamos ver o que é o Bzão. O Bzão é o simétrico. Então, aqui eu gero quantos B's eu quiser. Aqui eu gero igualdade concatenado com B. Então, se aqui eu gero números igual, aqui eu quebro essa igualdade. Ou Bzinho gerando a igualdade. Esse Bzinho aqui na frente vai ficar claro, assim como esse Azinho aqui na frente vai ficar claro posteriormente. E o que é gerar a igualdade? A igualdade é justamente, para cada A gerado, eu tenho que gerar um B. Mas lembrando que é a mesma ideia que nós praticamos anteriormente. Então, aqui, para cada A eu gero um B e gero subpalavras, digamos assim, né, que vão garantir a mesma propriedade da igualdade. E tenho também o simétrico, B, I, A, I, ou a palavra vazia. Então, esse A que está aqui é justamente para você quebrar ou garantir que o número de A's aqui nesse cenário sempre vai ser maior do que o número de B's, pois o número I, a variável I, pode gerar lambda. E suponha um cenário em que não houvesse esse A, tivesse apenas I, poderia ser gerado lambda. E lambda, o número de A's é igual ao número de B's e não faz parte. Então, esse A vai sempre servir para quebrar, da mesma forma que esse B vai sempre servir, vai garantir que o número de A's vai ser diferente do número de B's. Então, com isso, nós encerramos os nossos exemplos. Peço para que você exercite derivando palavras e se convença de que essa gramática ela gera essa linguagem. Muito obrigado.